Olá, aqui é a professora Carol Máximo de inglês e vamos ao tópico de past tense. Bom, aqui é interessante que a gente comece pelo tempo verbal simple past. Então, quando falamos de tempos verbais, é importantíssimo que você tenha em mente tanto a parte gramatical, que são as estruturas, afirmativa, negativa, os auxiliares, como o verbo é flexionado em passado e principalmente a aplicação desse tempo verbal. Então vamos começar pela aplicação. Em que situações você deve utilizar esse tempo verbal simple past? Bom, essa definição ela é importantíssima para você não confundir com o tempo verbal presente perfeito, ok? Então é óbvio que falamos de uma ação no passado, só que é uma ação que começou no passado e acabou, não tem qualquer ligação com o presente. Esse é um ponto-chave. Não possuir ligação com o tempo presente. Outra característica-chave desse tempo verbal, simple past, é: prestem atenção quando a ação ocorreu, porque o tempo do simple past geralmente é determinado. O que é um tempo determinado? Você consegue localizar quando ocorreu em um calendário imaginário. Por exemplo, se eu digo ano passado, 2019, eu digo há 3 meses a gente tem dezembro, então você consegue se localizar num calendário imaginário. Vamos colocar essa característica aqui também, geralmente é tempo determinado. Palavras-chave de tempo determinado são essas expressões que eu comentei ontem. Você consegue apontar quando a ação ocorreu. Qualquer locução adverbial que tenha last week, last class, last month, last century. Qualquer expressão também que tenha ago. Por mais que a locução tenha uma ideia indefinida às vezes, por exemplo, a few weeks ago, há algumas semanas ou algumas semanas atrás, se tem a palavra ago, você pode considerar também uma palavra-chave de simple past. Então vamos colocar aqui, ó, 2 months ago, 3 years ago, ok? Qualquer mês, qualquer ano que faça referência a passado, aqui eu vou colocar maio. E aqui eu vou colocar qualquer ano em passado. Vamos colocar aqui, ó, 2002, ok? Bom, vamos colocar um exemplo de oração que tem uma ação que começou e acabou, sem conexão com o presente. Vou colocar o verbo no passado. Daqui a pouco veremos como um verbo pode ser flexionado em tempo passado, ok? It rained this night. Notem que eu tenho quando a ação ocorreu foi esta noite, e o verbo to rain, como verbo regular, ele flexionado no passado tem ED no final. Seria diferente a situação se pontuássemos aqui o seguinte, um início bem semelhante, só que ao invés de rained, eu tenho uma locução verbal, has rained, ok? E vou colocar um complemento bem parecido, na verdade igual, this night. Vamos olhar o restante do contexto. Now, the ground is wet. Prestem atenção. Só podemos utilizar o simple past se for uma ação que começou e acabou e não tem qualquer ligação com o presente. Aqui eu estabeleço que a ação chover começou e acabou. Ok. Na segunda situação, não. Choveu essa noite, a tradução é a mesma, mas olha a diferença do contexto. Agora o chão está molhado. Bom, por que o chão está molhado? Verbo to be no presente, advérbio de tempo presente now agora. Por que o chão está molhado? Porque choveu essa noite. Eu tenho uma ação passada, ela já terminou, entretanto, ela apresenta uma ligação com o presente. Se ela apresenta uma ligação com o presente, jamais poderemos utilizar o simple past. Logo, temos o present perfect aqui, que você não precisa saber esse tempo verbal agora, mas precisa sim saber diferenciar quando um verbo ele está no passado e quando um verbo parece passado, não parece, tem ED no final, não é simple past.
Esse verbo aqui está no particípio. Qual é a diferença entre os dois, já que a escrita é igual? Notem, não existe um verbo auxiliar aqui. Aqui tem outro verbo que acompanha o to reign, que é o verbo has. Só existe um verbo principal por oração. Esse verbo é considerado auxiliar. Auxiliar no presente, isso nunca será simple past. Logo, temos um verbo que está no simple past e o segundo no particípio. Observação: como identificar verbo no simple past e verbo no participle? Se, quando ele é regular, a escrita dos dois é a mesma, vai ter ED no final. Alguns verbos irregulares possuem flexão de passado igual à flexão de particípio na escrita. Como você diferencia um do outro, já que não é pela forma escrita? Você vai observar a presença do verbo auxiliar. Caso haja algum verbo auxiliar, esse verbo está no particípio, até porque o auxiliar de simple past é did. E toda vez que o did aparece, o verbo, ele perde a flexão de passado. Mas veremos isso na parte gramatical. Vamos colocar aqui, ó, o particípio, ele carrega um verbo auxiliar. E o verbo no simple past não terá um auxiliar que faça manter a flexão de passado, ok? Vamos à estrutura gramatical. Já vimos o uso. Quando devemos utilizar o simple past? Agora vamos ver como devemos utilizá-lo, a parte da gramática. Bem, é simples. Em orações afirmativas, o que é necessário fazer? Todo verbo na parte afirmativa, na oração afirmativa, ele obrigatoriamente é flexionado em passado. A grande questão do aluno é: como colocar esse verbo no passado? Depende do verbo. Você precisa olhar para o verbo e reconhecer se ele é um verbo regular ou um verbo irregular. Então vamos aqui, ó. O verbo é flexionado obrigatoriamente em passado, com todos os sujeitos. Como? Depende do verbo. Quando o verbo ele é regular, certamente você verá ou um D no final desse verbo, vamos destacar aqui, ou ele terminará em ED, ou terminará em IED. Não é necessário o aluno decorar quando termina em D, ED ou IED, entretanto, faz bem, é prudente ter um sentido ali, entender o porquê de ter 3 variações para a desinência de passado. Bom, a forma regular, o padrão é colocar o ED no final do verbo. Então, colocando verbos regulares aleatórios no quadro. Temos o verbo to walk, andar, caminhar, ok? O verbo wash, lavar, limpar, são verbos regulares. Colocamos o ED para formar passado. Lavei, lavou, lavamos, lavaram, tudo bem? Quando colocamos apenas o D? Quando o verbo regular termina em E, você aproveita o E que já está no radical, como o verbo sorrir e dançar, o verbo smile e o verbo regular to dance. Na hora de flexionar no passado, não tem que ter ED no final? Correto! Aproveitamos esse E e colocamos apenas o D. Já quando o verbo termina em Y, é necessário você ter uma atenção maior. Quando o verbo termina em vogal, Y, é a regra geral. Por exemplo, verbo destruir, to destroy. Ele é vogal Y, logo não alteramos essa estrutura. Regra geral é D no final. Já verbos estudar, que é o que você está fazendo nesse momento, to study, ou o verbo regular, to cry, terminam em consoante Y. O que acontece? Nós dropamos esse Y, retiramos o Y. Vou repetir aqui a estrutura do radical, para não ficar muito confuso. E coloco IED, formando o passado. Chorei, estudei, estudou, estudaram, choramos, choraram, ok? Recapitulando, regra geral, ED no final. Se o verbo termina em E,
você coloca apenas o D se ele terminar em consoante Y e ED tirando o Y, ok? Quando o verbo está na negativa e na interrogativa, você precisa ter algo em mente. Um verbo principal nunca exerce função negativa ou interrogativa. Nesse caso, é necessário colocar um verbo para ajudar o verbo principal a exercer essa função. E colocamos o nosso auxiliar. Auxiliar no presente simples, você lembra qual é? É o do ou does, o terceiro do singular. No simple past, basta flexionar o do em passado. Passado de do, did. Logo, em orações negativas e interrogativas, necessário auxiliar did para todas as pessoas, ok? Uso do auxiliar did, deixando bem destacado o nosso auxiliar no quadro. E você precisa ter em mente que o verbo did, apesar de não ter tradução como verbo auxiliar, como principal ele é o verbo fazer. Como o auxiliar não carrega valor semântico. Entretanto, ele carrega uma informação muito relevante. Ele carrega o tempo. Todas as vezes que o did aparece na oração, você sabe que é passado simples. Ele apresenta a noção temporal. Logo, vamos colocar aqui uma oração afirmativa e flexionar, ok? Oração afirmativa, sujeito, verbo e complemento, caso haja necessidade. Vamos colocar aqui Sam enjoyed. Verbo to enjoy é um verbo regular. Para colocar um verbo na afirmativa simple past, devemos flexionar o verbo, ok? Então, regular, termina em vogal Y. O Y se mantém, coloca o ED no final. Sam enjoyed the party. Ele curtiu, ele aproveitou a festa. Oração negativa, temos o verbo curtir no passado. Entretanto, nenhum verbo principal exerce negativa ou interrogativa sozinho. Uso do auxiliar, auxiliando o verbo enjoy a formar negativa. Nisso, repetimos o sujeito he, Sam. Colocamos o nosso verbo auxiliar did, destacado. Você pode colocar na forma extensa ou abreviada. Geralmente, você encontra a forma abreviada de maneira mais comum. Vemos o verbo que aqui está no passado, o did, ele apresenta a noção temporal. Logo, o nosso verbo principal aparece na forma base. E o complemento, que aqui é o nosso objeto, the party. O que acontece em orações interrogativas em língua inglesa? Existe a inversão, onde o verbo se posiciona à frente do sujeito. O verbo principal nunca vai aparecer à frente do sujeito. Então, é a função do auxiliar fazer isso. Colocamos o did à frente do nosso sujeito Sam, mas o verbo principal enjoy, sim, enjoy, na forma base. Colocamos o verbo flexionado apenas na afirmativa, porque o did ele apresenta a noção de passado. E colocamos o nosso objeto, the party, ok? Ele curtiu a festa? Podemos colocar uma afirmativa enfática. O que é a afirmativa enfática? Vamos colocar aqui, ó, afirmativa enfática. Ela se dá apenas no simple present, simple past. Você usa o próprio auxiliar do does no presente, did no passado simples, para fortalecer a ideia do verbo, ok? Aqui o did, ele não tem função auxiliar de fato, ele tem função enfática. Logo, sujeito, verbo did, que é uma partícula aqui para dar ênfase. Se ele carrega a noção temporal, o seu verbo principal, ele aparece na forma base e o complemento. Como a gente traduziria isso aqui? O demo, o Sam de fato curtiu a festa. Ele curtiu a festa mesmo. Ele tem aquela função do advérbio, né? Uma ideia de intensidade, mas na verdade é um verbo com função enfática, ok? Isso só acontece no simple past e no simple present. A gramática foi. Quero destacar também a estrutura used to. O nosso used to, ele indica hábito no passado, é sempre passado. A tradução base
costumávamos, costumavam, é algo que acontecia e não ocorre mais. Sempre passado. Bom, o que é interessante sabermos aqui? A estrutura. Você terá o sujeito, mais o used to, indicando o hábito passado, ok? E a ação que costumava ocorrer, costumava explicar, costumava comer, costumava correr, costumava dormir muito. Forma base. A forma base do verbo é o infinitivo sem o to, ok? E, caso necessário, complemento. Exemplificando, Joana used to. Vamos dizer que Joana costumava discutir